Em 2002, Homem-Aranha fazia sua primeira estreia digna a nível global nos cinemas, e o que seriam os filmes de herói dali para frente. A adaptação foi cirúrgica, porque até então os filmes baseados em quadrinhos ficavam entre ser muito pastelão ou removiam muitos elementos dos quadrinhos para tentar deixar mais realista e menos ridículo. Um exemplo é o X-Men de 2000, que os personagens perderam suas roupas características para vestir um couro preto, tentando dar um ar mais sério e realista. Mas no caso do filme do Miranha, foi o único que conseguiu um equilíbrio perfeito entre a fantasia pastelão dos quadrinhos e um realismo sem ser chato, ficando fiel e não caricato. E como de costume nesta época, a coisa mais comum era lançar um jogo de filme. Todo filme que saía tinha que ter um jogo. O capitalismo era brutal. E junto com o filme Spider-Man 2002, é lançado junto o seu devido jogo. Voo de teia, combate, stealth e uma porrada de coisa. Um prato cheio para um jogo do Homem-Aranha. Diante de tantos jogos de heróis ruins, Spider-Man The Movie foi um grande marco. Porém, a fórmula era exatamente a mesma do Spider-Man de PS1, só que com gráficos melhores, os combos a mais e o mesmo motivo de piada do seu antecessor. O Homem-Aranha lançava teia nas nuvens, se bem que nos jogos atuais ele eventualmente joga teia nas nuvens, mas no geral não trouxe nada de novo. Mas a história muda em 2004. Junto com o filme Spider-Man 2, é lançado o seu devido jogo, que entraria para a história, onde os desenvolvedores deixariam para trás aquela mecânica ultrapassada e focariam num sistema de balanço de teias realista. Ao invés do Homem-Aranha soltar teia nas nuvens, agora ele solta nos prédios. Como agora as teias são lançadas em diagonais, o game utiliza um simulador de física para acompanhar a inércia. Eles tinham que fazer com que esbarrar nas paredes fosse algo legal, possibilitando deslizar nas paredes ou até correndo. Muitas animações foram adicionadas, inclusive as de voo, e inúmeras animações de acrobacias. Agora, ao invés de mapas fechados e corredores retos, agora temos uma Nova York inteira para sair balançando com as teias, com mais ou menos 25 km quadráticos. Foi praticamente o primeiro game mundo aberto do Miranha, sendo até chamado de GTA do Homem-Aranha. Engraçado que, como qualquer mundo aberto da época, era comparado com GTA. As novidades não foram só nos sistemas de balanço e no mapa. O sistema de combate foi melhorado, agora não é mais aquele sistema monótono. A lista de combos é gigante, enorme, tem muito combo. E agora o sentido aranha faz parte da gameplay. Aquelas cenas do filme onde tudo fica em câmera lenta, com aquele efeito sonoro característico, agora pode ser replicado no jogo, junto com o sistema de esquiva. Este jogo deu uma aula de mecanismo. E vou dar um destaque às batalhas contra chefes, onde sempre tem puzzles, de forma direta ou indireta. O jogo te força a decorar um padrão, e é muito divertido. Quando você termina uma fase dessa, é muito satisfatório. Isso faz falta nos dias de hoje. Assim como o filme tem um certo nível de humor ali, o game também tem. Já no início do game, é nos apresentado o narrador dos tutoriais. Welcome back, I guess. I'm sure you missed me more than I missed you. Que é nada mais nada menos que o Bruce Campbell, o mesmo narrador do game antecessor. Blah, blah, blah. Well, E de todos os jogos desta franquia. agility and speed show you where to go. Hi gang, I'm Bruce Campbell. I'm playing the narrator. Além disso, ele é ator e participou de todos os filmes do Homem-Aranha do Sam Raimi. Ele foi apresentador da Rinha de Luta, porteiro de teatro Can I help you? e garçom. Le monsieur attire une réservation? O cara tá em tudo. Além disso, ele e o Sam Raimi são amigos na vida real. Isso explica ele estar em uma porrada de filmes do Sam Raimi. Mas voltando ao game aqui, o enredo segue a mesma história do filme. Dr. Octavius e seus tentáculos e o Homem-Aranha tendo problemas com a sua vida dupla. Para o jogo não ficar muito linear, teve que ter uma encheção de linguiça, né? Tendo algumas histórias paralelas e uns vilões a mais, como o Shocker, que já tinha aparecido no game anterior, Rhino e Mistério. O diferencial é que agora temos uma coadjuvante, a ilustre participação da Gata Negra. E dá pra ver ela escondida aqui na primeira cutscene. Bom, mas vocês devem estar se perguntando: Pô, mas no filme o Homem-Aranha não perde os poderes? é, sim,
Mas como é que ficou isso aí no jogo? Bom, pois é, jogar com o Homem-Aranha perdendo os poderes não seria muito dinâmico. Então resolveram adaptar a história. A história do Homem-Aranha ter um burnout e começar a perder os poderes e cogitar deixar de ser o Homem-Aranha foi trocado pela ideia dele querer deixar de ser o Peter Parker, por influência da Gata Negra, depois de ver que sua vida estava uma bosta. Assim ele não perde os poderes e não atrapalha a dinâmica da gameplay. Mas até que seria interessante jogar com o Homem-Aranha perdendo os poderes. Só que eu acho que seria um pouco mais difícil de adaptar. Mas uma pequena coisinha que me incomodou um pouco na dublagem. Apesar dos atores principais terem dublado seus personagens, como o Tobey Maguire e a Kirsten Dunst, a dublagem do Jameson é extremamente broxante. Oh, Parker. I don't pay you for your opinion, Parker. E o engraçado é que o ator original, o J.K. Simmons, ele dublou a versão de PSP deste jogo, Parker, you know I can't use this garbage. que é uma versão muito mais porca, que tem a gameplay totalmente baseada no primeiro jogo lá. Pô, deixaram o dublador mais pica dublar somente a versão mais bosta. Olha a cara desse Peter, mano. Outra coisa curiosa é que o Alfred Molina, que é o Dr. Octavius, ele dubla ele mesmo no jogo. Só que com uma voz muito mais engraçada, mais áspera e baixa, parecendo um vilão de desenho. You have a train to catch. Oh, she's safe. Why don't you come and get her? Além do enredo principal, o jogo conta com missões secundárias, onde você conversa com as pessoas naquele pique de humor. Don't let them get the case. Give us the case and you won't get hurt. Combate o crime na cidade, pega balõezinhos para crianças, além das corridas. Você também pode entregar pizza. Porra, isso aqui é sensacional. Olha essa música temática. Fazendo essas missões de combate ao crime, você ganha pontos. Os pontos aqui são indispensáveis para você ir para o próximo capítulo. E também para desbloquear os trocetos combos que existem. Voltando aos vilões, o Rhino é o que tem a participação mais curta, em literalmente uma fase só. Você luta contra ele, derrota ele e ele é preso. O Shocker a gente enfrenta 2 vezes, com a Gata Negra nos ajudando. Mas as fases mais nóia de todas é a do mistério. E a mais engraçada, tudo começa com Quentin Beck desafiando o Homem-Aranha através dos jornais, dizendo que ele é uma farsa e desafiando ele para uma arena. O Miranha consegue passar na gincana dele, deixando Quentin Beck humilhado em rede nacional. Logo após isso, ele assume a identidade de Mistério. Ele cria um exército de robôs, invade um teatro e, usando ilusões, ele alega que o planeta está sendo invadido por alienígenas. O cara é maluco. Depois ele cria uma ilusão gigante dele mesmo na Estátua da Liberdade, alegando também ser uma invasão alienígena. Após essas brincadeiras dele aí caírem por terra, o Homem-Aranha rastreia ele e encontra um esconderijo no quarto dele. Quando você acha que não tem como piorar, aqui o negócio fica mais louco ainda. A passagem secreta dá entrada para um lugar imenso e aqui embaixo é só bizarrice. O Homem-Aranha enfrenta palhaços, do nada o teto vira o chão e o chão vira o teto. Na sala de espelhos, começa a sair vários Homem-Aranhas deformados. Por fim, a gente quebra o computador dele. O desfecho do enredo do mistério é uma das mais engraçadas. Mas posteriormente, a gente encontra ele assaltando uma loja. Então inicia o combate. A barra de vida dele é gigante, com 3 camadas. Mas basta um único golpe que a gente nocauteia ele. E esse desfecho foi fuleira demais, mano. A luta final mais ridícula que tem. Mas voltando à trama original, não é muito diferente do que a gente conhece no filme. E para concluir aqui, meus amigos, esse é um jogo que vale muito a pena ser jogado. Desliguem seus olhos para gráficos. A experiência e diversão desse jogo vale muito mais. Provavelmente já foi a infância de muitos aí, e quem jogou sabe. E por aqui eu me despeço. É isso aí, meus amigos. Falou!